50 anos de Led Zeppelin 4. Um dos maiores discos da história do rock, completa meio século de existência. Esse vídeo vai te mostrar cada detalhe por trás dessa obra-prima. Atravessar décadas e gerações não é para qualquer disco. Somente as obras-primas resistem ao teste do tempo. E se é bem verdade que todos os discos do Zeppelin são imprescindíveis, nenhum dos outros alcançou o grau de sucesso que o Led Zeppelin 4 alcançou. São apenas 8 faixas, mas que conduzem o ouvinte a uma verdadeira viagem sonora, com o perdão do clichê. E essa jornada musical vai dos riffs quentes de Black Dog e Rock and Roll ao jogo de luz e sombra de Stairway to Heaven, dos mandolins folks de Going to California à profundidade de When the Levee Breaks. Embora os elementos de soul, blues, rock, folk irlandês e até música clássica já aparecessem nos outros álbuns, foi aqui no Led Zeppelin 4 que eles se fundiram num amálgama sonoro que consagrou esse disco como um dos mais importantes da história do rock. A banda entrou em estúdio para registrar o álbum entre fins de 1970 e o final de fevereiro de 1971. Nos meses seguintes, eles mixaram as faixas e elaboraram a lendária capa. A 8 de novembro de 1971, Atlantic lançava o quarto disco do Led Zeppelin. O resto é história. Um álbum sem nome. Como os 3 primeiros discos se chamam Led Zeppelin 1, Led Zeppelin 2 e Led Zeppelin 3, o quarto, pela lógica, seria o Led Zeppelin 4. E é assim que boa parte dos fãs o chamam, embora ele também seja chamado por outros nomes, como Four Symbols, Runas e Zoso, que são alguns de outros nomes mais comuns. Mas o fato é que o Jimmy Page queria mesmo que o disco não tivesse nome. Abre aspas. Depois de tudo que havíamos conquistado, a imprensa ainda nos via como uma jogada comercial. E foi por isso que o quarto álbum não teve título. Foi um protesto sem sentido, na verdade, mas nós queríamos provar que as pessoas não compravam nossos discos apenas pelo nome impresso na capa. Fecha aspas, falou Jimmy Page em entrevista a Guitar World, citado no livro Whole Lotta Led Zeppelin de John Green. Uma das mais icônicas capas do rock. A capa de Led Zeppelin 4 sem dúvida é uma das capas mais reconhecíveis e famosas, não tem como olhar para ela sem lembrar das músicas do disco. Muito já se discutiu sobre os possíveis significados dessa capa, e talvez a graça resida justamente aí, em não saber exatamente nessa discussão. No entanto, se a gente quiser uma explicação mais oficial, nada melhor do que dar a palavra ao homem por trás da obra. Abre aspas. Eu costumava passar um bom tempo em brechós procurando coisas que outras pessoas dispensavam. Eu encontrava alguns móveis, essas coisas muito legais de arts and crafts que as pessoas simplesmente jogavam fora. Robert estava comigo uma vez numa dessas buscas e fomos a um lugar em Reading onde as coisas ficavam em pilhas. Robert encontrou a foto do senhor com as varas e sugeriu que a gente aproveitasse aquilo na capa de algum jeito. Então decidimos contrastar o arranha-céu moderno no verso com o velho e as suas varas. Você vê a destruição do antigo e a entrada do novo. Nosso coração estava tão afinado com os tempos antigos quanto com o que estava acontecendo, embora nem sempre estivéssemos em concordância com o novo. Mas acho que o mais importante foi que estávamos certamente mantendo o ritmo, quando não nos superando. A tipografia da letra de Stairway to Heaven teve a minha colaboração. Encontrei numa revista muito antiga de Arts and Crafts chamada The Studio, lançada no final do século XIX. Achei a tipologia tão interessante que consegui alguém para montar o alfabeto inteiro. Fecha aspas. Falou Jimmy Page em entrevista a Brad Tolinski, da revista Guitar World, no livro Luz e Sombra, Conversas com Jimmy Page. O Eremita. Na capa interna havia o famoso desenho cuja inspiração veio das cartas do tarô. A imagem mostra um eremita com uma lâmpada na mão.
Abre aspas. A capa interna foi pintada por um amigo meu, Barrington Collis. É basicamente a ilustração daquele que busca, aspirando à luz da verdade. Fecha aspas. Curioso que muitos pensaram tratar-se de mais uma referência à obra de Tolkien, que aparece em algumas músicas. Mas é importante lembrar da conhecida ligação de Page com o ocultismo, que estudava a obra do bruxo Aleister Crowley. Aquele mesmo que também andou influenciando Raulzito por aqui. 4 símbolos. Além desses detalhes na concepção da capa, Page ainda acrescentou mais um item que se soma à mística do Zeppelin. Mostrando o livro dos símbolos aos colegas de banda, ele sugeriu que cada um escolhesse um símbolo que os representasse. O símbolo escolhido pelo John Paul Jones afasta o mal, segundo o autor do livro Rudolf Koch. A runa escolhida por Bohan representa a união da sua família. Já o Page e o Plant desenvolveram seus próprios símbolos. Sobre o seu, o Robert Plant declarou o seguinte ao Nigel Williamson. Abre aspas. Minha escolha envolvia a pena, um símbolo no qual todas as filosofias foram baseadas. Representa coragem, por exemplo, para muitas tribos indígenas. Eu gosto que as pessoas sejam sinceras, sem conversa mole. Era isso que eu queria dizer. Fecha aspas. O símbolo criado por Page se assemelha à escrita da inexistente palavra Zoso. Daí o fato do disco ser chamado assim por parte dos fãs. Alguns acreditam tratar-se de uma referência a um outro místico, mas o Page nega e diz que é um desenho abstrato e sem significado. Uma banda prestes a se tornar lenda. Artisticamente, a banda estava no auge, prestes a entrar no seu ápice criativo. Mas comercialmente, as coisas não iam bem. As vendas do então mais recente álbum, o Led Zeppelin 3, não tinham obtido o resultado esperado. Além disso, embora sucesso de público, o Zepp ainda sofria com o ceticismo e as críticas impiedosas da mídia especializada. A revista Rolling Stone, por exemplo, malhava direto os discos do Led. Embora a banda já estivesse estabelecida como uma das maiores, o futuro ainda era de certa maneira incerto. E uma mostra disso é uma declaração que o Bohan deu na época a um jornalista no contexto da venda relativamente baixa do terceiro disco. Abre aspas. Nós podemos estar no topo no ano que vem, ou eu posso estar de volta aos prédios. Fecha aspas. Querendo dizer que ele podia ter que voltar a trabalhar na construção civil. Mas o sucessor de Led Zeppelin 3 não apenas superaria as expectativas de venda, como iria erigir a banda à condição de deuses do rock. Quase todas as faixas se tornaram hits radiofônicos presentes até hoje na programação das rádios rock mundo afora. Algumas dessas canções ajudaram a estabelecer a pedra fundamental do rock and roll, como a própria faixa homônima do gênero. A banda estava em todo o seu esplendor criativo em termos de composição, execução, interpretação e improvisação. As fotos e as entrevistas coletivas da época traduzem o quanto a banda estava unida e coesa como grupo. Sobre essa unidade, anos mais tarde, o John Paul Jones daria uma declaração completa e elucidativa ao Brad Tolinski. Abre aspas. Outro segredo era sermos membros de uma banda sem interesses pessoais. Todo mundo estava afinado com todo mundo ouvia todo mundo e isso era o fundamental. Nunca houve a sensação de o que eu estou fazendo, era sempre o que a banda está fazendo. Éramos muito próximos, o que promovia um clima de nós contra o resto. Sabíamos o que tínhamos que fazer e sabíamos como. Fora isso, não queríamos ser incomodados. Tínhamos a mesma atitude com respeito à gravação. Nosso empresário, Peter Grant, fez um bom trabalho de manter todo mundo à distância e isso garantiu que mantivéssemos o foco no trabalho. Não há mistério algum, sempre nos demos bem. Não tínhamos vida social juntos quando não estávamos em turnê.
mas sempre era bom quando um encontrava o outro. A gente nunca passou por aquela fase de briguinhas de que sempre se ouve falar nas outras bandas. A gente compartilhava um espírito de profissionalismo. Éramos sempre responsáveis. Deve dar para contar nos dedos o número de shows do LED que foram cancelados. Sempre estávamos onde devíamos estar. Fecha aspas. Ridley Grange. Boa parte do disco anterior, o Led Zeppelin 3, tinha sido composta nas montanhas do país de Gales, em Bron-yr-Aur. Esse local, de nome quase impronunciável, foi onde o Led se hospedou em busca de isolamento e inspiração. O Page e o Plant tinham gostado do resultado desse retiro e agora queriam levar a banda inteira para uma experiência semelhante. Só que dessa vez eles se instalaram num casarão antigo chamado Ridley Grange, no interior da Inglaterra, construído no final do século XVIII. Olha que fita! E agora chegou a hora da gente fazer uma análise faixa a faixa do Led Zeppelin 4. O disco já abre com uma pedrada, né? Por anos a fio, revistas de guitarra cometeram um erro crasso ao listar Black Dog como um dos maiores riffs de guitarra já compostos. Na verdade, esse riff, que é de fato poderosíssimo, foi composto no contrabaixo pelo John Paul Jones. Abre aspas. Eu queria tentar um blues elétrico com um baixo ondulante, mas não podia ser simples demais. Eu queria que ele rolasse sobre si mesmo. Mostrei a ideia para os caras e a gente caiu de cabeça nela. Lutamos com a virada até que o Bohan sacou que a ideia era continuarmos em 4x4 como se não houvesse virada. Esse era o segredo. Enfim, escolhemos o nome dela em referência a um cachorro preto que entrava e saía do estúdio o tempo todo. O cachorro não tinha nome, então simplesmente demos à música o nome Black Dog. Fecha aspas. O Page conta um pouquinho mais sobre esse visitante inusitado. Abre aspas. Era um cachorro velho. Sabe quando eles já estão com aqueles bigodes brancos no focinho? Quando ele sumiu uma noite, nós todos ficamos pensando que ele tivesse caído na farra, porque quando ele voltou, ele dormiu o dia inteiro. E a gente ficou ali pensando, e aí, velhão, curtiu todas essa noite, hein? E foi isso, acabou virando uma piada. Sempre que alguém ia até a cozinha, lá estava ele todo largado. Fecha aspas. Foi o que disse Jimmy Page numa citação tirada de Quando os Gigantes Caminhavam sobre a Terra, do Mick Wall. A parte de piano, normalmente gravada pelo John Paul Jones, nessa música foi registrada pelo lendário pianista dos Rolling Stones, Ian Stewart. Na época, ele era responsável pelos equipamentos do estúdio móvel dos Stones que o Led tinha alugado para registrar o Led Zeppelin 4. Os Stones tinham um estúdio móvel, vai vendo. Assim, quando ele levou as coisas para Ridley, foi inevitável que rolassem umas jam sessions entre eles. Abre aspas. John Paul Jones era quem realmente tocava teclado para nós, mas ele não teve problema nenhum em deixar Stu tocar piano em rock and roll. Quando se tem a chance de usar um mestre num estilo específico, você dá um passo para trás e simplesmente curte o que vier. Fecha aspas. Foi o que disse Jimmy Page numa citação tirada do já citado Luz e Sombra. Essa é uma das composições que se beneficiaram diretamente do clima propiciado pela estadia em Ridley. É assombroso imaginar que o Page tenha criado ela no bandolim, que é um instrumento com o qual ele não tinha a menor intimidade. Abre aspas. Lembro de que descemos uma noite e o bandolim de Jonesy estava lá. Jonesy é o modo carinhoso dele chamar o John Paul Jones. Ele sempre deixava uma porção de instrumentos espalhados. Eu nunca havia tocado bandolim e peguei o instrumento e comecei a mexer e aí saiu The Battle of Evermore inteira. Isso nunca teria acontecido se estivéssemos em uma situação normal de estúdio. Fecha aspas. Essa é a única música de toda a discografia do Led a trazer outra voz ao lado da voz do Robert Plant.
O canto dele é pontuado por um vocalize suave da Sandy Denny, a ex-vocalista da Fairport Convention. A letra foi criada pelo Plant inspirada no interesse dele pela obra do Tolkien e fantasia medieval em geral. Olha o que ele fala sobre isso. Abre aspas. É mais um libreto do que uma música. Por isso, enquanto eu cantava os eventos narrados na canção, Sandy respondia como se fosse o povo que participava das batalhas. Sandy fazia os gritos que incitavam as pessoas a se desfazer de suas armas. Fecha aspas. Que viagem, né? O que será que ele tinha tomado? Sobre a experiência, a cantora declarou o seguinte, abre aspas, saí do estúdio me sentindo um pouco rouca. Ter alguém superando você é uma sensação horrível. Fecha aspas. Não deve ser uma experiência fácil ter que competir no gogó com o Robert Plant, né? Essa foi composta em Ridley Grange, mas ao contrário das outras, cujas bases foram registradas lá mesmo, essa precisou de um estúdio. Um dos motivos é o seu arranjo sofisticado, com violão, piano, flautas, além dos tradicionais guitarra, baixo e bateria. A base da música foi gravada com uma Fender de 12 cordas e a maioria dos riffs na parte final da música com uma Gibson Les Paul. Page sempre teve carinho pelas Les Paul, mas essa guitarra era especial. Trata-se da Les Paul 59, que lhe foi dada pelo Joe Walsh dos Eagles. Já o solo, um dos mais famosos de todos os tempos, foi gravado numa Telecaster, que é um modelo da Fender. É essa mesma tele que registrou boa parte dos hits do primeiro disco do Led. A conceituada revista Guitar World uma vez elaborou uma lista com os 100 melhores solos de guitarra de todos os tempos e o de Stairway to Heaven ficou em primeiro. Esse solo soa tão orquestrado que ele parece ter sido composto nota por nota, mas o Page afirma que ele foi improvisado. Abre aspas. Eu já tinha montado a primeira frase e umas frases de ligação aqui e ali, mas no geral o solo foi improvisado. Acho que usei um Marshall. Fecha aspas. Eu acho legal o descaso dele, né? Falando como se estivesse falando de qualquer coisa, assim, que estivesse indo na esquina comprar pão, né? Acho que usei um Marshall. Segundo Charles R. Cross, que é autor do livro Shadows Taller Than Our Souls, um título tirado de um dos versos de Stairway to Heaven, por sinal, Page gravou apenas 3 takes para esse solo e o escolhido acabou sendo o primeiro. Aqui cabe uma explicação adicional para os não guitarristas. Muitos músicos gravam dezenas de takes para conseguir uma versão final, uma coisa que era bastante comum nessa época. Mas alguns músicos, como o próprio Page, acreditam que os primeiros takes captam a verdadeira essência da música. Segundo essa visão, a música perde um pouco de força interpretativa a cada nova tentativa de registro. À luz dessa informação, é bastante sintomático que um dos melhores solos da história da guitarra tenha sido captado de primeira. O Cross ressalta o peso simbólico que essa canção alcançou, lembrando que ela já foi tema de diversos estudos acadêmicos. Sobre esse clássico, ele ainda recorda que é um erro pensar que ela se tornou um sucesso radiofônico logo de cara. Ela foi tocada pela primeira vez em março de 71, e as primeiras reações às suas execuções ao vivo foram relativamente frias. Mesmo depois do lançamento do disco, demorou mais de um ano até que ela se tornasse onipresente nas ondas sonoras. Os locutores das rádios FM dos Estados Unidos desempenharam um papel importante nessa trajetória, inundando as programações das rádios com essa música. Essa é outra faixa com referências ao Tolkien, na qual o Plant compara os hippies com os heróis do Hobbit. Acho que o cara tinha fumado um pouco da erva do condado, hein? Mas a real inspiração da letra teria sido uma batida policial atrás de drogas ocorrida em Los Angeles. Segundo Mick Wall, o solo do Page foi criado ali, na hora da gravação.
Bom, o nome da música, que significa quatro baquetas em inglês, já dá as pistas de como ela surgiu e foi registrada. Louco de ciúme depois de ver uma performance enérgica na bateria do também genial Ginger Baker, que tocava com o Cream, Bonham começou um ensaio pegando quatro baquetas na mão e tocando o que viria a ser a introdução da música, inspirando os demais integrantes a darem continuidade a ela. Praticamente um hino hippie de amor à cidade que se tornou o segundo lar do Led Zeppelin nos anos 70. Mas é algo consensual que a musa inspiradora dessa bela balada tenha sido a Joni Mitchell. Tanto Page quanto Plant andavam encantados pela obra e provavelmente pela compositora em si. Plant confirmou a Mickey Wall, abre aspas, "Quando você se apaixona por Joni Mitchell, você realmente precisa escrever a respeito agora e sempre", fecha aspas. Um dos mais belos trabalhos acústicos do Led e provavelmente é a música que mais remeta ao material do álbum anterior, o Led Zeppelin 3, que também tinha um clima assim acústico. Essa é uma versão autoral de um blues de Memphis Minnie e Kansas McCoy, um lamento sobre as enchentes que castigavam alguns estados do sul dos Estados Unidos na década de 20. Dessa vez, o Plant e o Page resolveram incluir os créditos de coautoria, provavelmente temendo novos processos judiciais, já que algumas faixas dos discos anteriores tinham tido a sua autoria contestada em tribunais. Essa é considerada por muitos a música mais avançada do álbum do ponto de vista técnico e sonoro. Ao mesmo tempo, ela representa uma volta às raízes calcadas no blues. A gaita de Plant e o slide do Page se complementam de uma forma magnífica. Page sempre teve fama de obter ótimos timbres de bateria como produtor, mas aqui ele se superou. Essa faixa representa um marco temporal entre duas eras. A partir de então, seria impossível ignorar os avanços técnicos propiciados pelo experimentalismo do Jimmy Page. Stairway to Heaven tem trechos importantes da base gravados numa guitarra de 12 cordas, que tem um som peculiar. Ela se toca praticamente da mesma maneira que uma guitarra normal, já que são 6 pares de corda. Em cada um desses pares, as cordas ficam bem próximas uma da outra. Assim, quando o guitarrista digita uma nota pressionando uma corda, ele está na realidade pressionando duas ao mesmo tempo. Os 2 pares mais agudos têm o seu som dobrado, na mesma oitava, acrescentando massa sonora, deixando o som mais cheio. Já as 4 cordas mais graves, além de ter seu som dobrado, tem a segunda corda de cada par bem mais fina. Assim, em vez de reproduzir o som normal, a segunda nota parece oitavada para cima, ou seja, a mesma nota, mas mais aguda. Já o magistral solo é tocado numa guitarra convencional de 6 cordas. As guitarras de 12 são mais apropriadas para base. Seria inviável trocar de instrumento no meio da canção, mesmo com a ajuda de Rhodes. O Page precisava passar da base ao solo com agilidade, e a solução era uma guitarra de 2 braços. Ao contrário do que muitos pensam, o Page não inventou o conceito de uma guitarra de 2 braços, que já existiam. Mas a Gibson desenhou um modelo de SG com 2 braços a pedido dele, exatamente para tocar a famosa balada ao vivo. De modo que, se ele não é o inventor, o Page certamente é o responsável por popularizar esse tipo de instrumento. Já imaginou a Gibson fazer uma guitarra especialmente para você? Quem pode, pode, né? Estamos falando do Jimmy Page, um dos maiores heróis da guitarra. O Page é o produtor do álbum, mas ele contava com o auxílio do engenheiro de som Andy Jones, que convenceu ele a mixar o trabalho em um dos mais renomados estúdios do planeta, o Sunset Sound. Assim que o Page chegou em Los Angeles, ele foi surpreendido por um dos relativamente frequentes terremotos californianos,
e se deu conta da ironia do momento, já que a letra de Going to California tem um verso que cita montanhas e canyons começam a tremer e balançar, e decidiu deixar a mixagem dessa música por último. Só que depois de concluídas as mixagens, uma parada pra lá de misteriosa aconteceu. Olha que fita errada. Ao voltar para a Inglaterra, quando eles foram ouvir as fitas junto com os demais membros da banda, tinha algo errado. O som estava péssimo, não tinha graves, todo mundo achou horrível. Talvez tenha sido alguma coisa que desmagnetizou as fitas ou alguma coisa mais bizarra, mas o fato é que o estrago estava feito. O jeito era remixar tudo, e o Page fez isso na Inglaterra, no estúdio Island. O Page gostou dos resultados dessas sessões, mas por algum motivo ele não conseguia acertar o mix obtido anteriormente na When the Levee Breaks. Aí ele resolveu ouvir de novo as trilhas de mixagem que tinham sido feitas no Sunset para tentar descobrir o que tinha dado de errado. Miraculosamente, ao contrário das demais faixas que tinham se estragado na travessia do Atlântico, essa estava intacta. Assim, a única das mixagens realizadas no Sunset que estão presentes no Led Zeppelin 4 é a da faixa que encerra o disco. Muito louco, né? Todas as outras terem estragado e essa ter permanecido do jeitinho que os caras queriam lá na primeira mixagem que tinha sido feita. Acho que era pra ser essa mesmo, né? Uma notícia muito boa para os fãs de LED é que em 2020 finalmente terminou um imbróglio judicial envolvendo Stairway to Heaven. É que em 2015 a banda tinha sido processada pelo Randy Wolf, membro de uma banda de Los Angeles chamada Spirit, que alegava que Stairway to Heaven tivesse sido chupada de Taurus, uma música dele. Na real, o Wolf nunca chegou a processar a banda, porque ele morreu afogado em 1997 antes de iniciar qualquer tipo de procedimento legal. Mas o gestor de patrimônio do Wolf, um tal de Michael Skidmore, entrou com uma ação em 2015 exigindo indenização por danos e prejuízos. Em 2016, o Page testemunhou que a sequência de acordes em questão existia desde sempre, que aquela sequência harmônica seria muito comum e utilizada na estrutura de outras músicas também. Inicialmente, o Zeppelin ganhou o caso em 2016 quando um tribunal não encontrou provas de que o clássico de 71 tivesse infringido qualquer direito autoral da tal da Taurus, mas essa decisão foi anulada depois de um recurso em 2018. E aí, finalmente, em outubro de 2020, a Suprema Corte norte-americana se recusou a aceitar o processo sobre os direitos autorais de Stairway to Heaven e encerrou essa disputa legal que durou mais de 5 anos. Até hoje, o Led Zeppelin 4 já vendeu mais de 23 milhões de cópias somente nos Estados Unidos. É o terceiro álbum mais vendido da história naquele país. As estimativas atuais para o desempenho mundial atingem a cifra de 34 milhões de cópias. As vendagens foram tão significativas que por volta de 2 anos mais tarde, o Zeppelin sozinho representaria cerca de 25% do faturamento total da Atlantic Records, uma grande gravadora com dezenas de artistas em seu casting. A despeito dos números, que sem dúvida nenhuma são impressionantes e respeitáveis, a importância do disco suplanta largamente esse êxito comercial. Led Zeppelin 4 é uma das obras definidoras da sonoridade dos anos 70, daquelas destinadas a se incorporar ao inconsciente coletivo. Seria impossível contar quantos meninos e meninas mundo afora decidiram tocar um instrumento ou montar uma banda logo após a sua primeira audição. E se é surpreendente constatar o vigor artístico de Led Zeppelin 4 depois de 50 anos, não é despropositado imaginar que daqui a mais 50 esse álbum se mantenha tão relevante quanto. E aí, qual é a importância desse disco na sua vida? Compartilha comigo aqui embaixo nos comentários as suas impressões sobre um dos maiores discos de rock de todos os tempos. E aí, você concorda com a minha análise? Sabia de tudo isso que eu falei aqui? Tem alguma informação curiosa que eu não mencionei e que você acha bacana? Me deixa saber. Se você gostou desse vídeo, você já sabe.
Deixa uma curtida para valorizar o meu trabalho e me incentivar a produzir novos conteúdos como esse. E aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum dos conteúdos que eu posto 2 vezes por semana para ajudar você a conhecer e entender melhor o universo das 6 cordas. Muito obrigado por estarem acompanhando o canal. A gente se vê no próximo vídeo. Um abração vitálico para todo mundo.